sejam bem-vindos, alunos do ensino médio, a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje o tema da nossa aula é esfera, área e volume. Então, separe aí folhas para anotações, lápis, borracha, caneta, para você acompanhar esta aula. Conto com a presença da professora Roberta para me auxiliar. Oi, professora, tudo bem? Oi, professora Inês, tudo bem? Bem-vindos, alunos, pais, responsáveis e professores que sempre acompanham a nossa aula aqui no Centro de Mídias. Isso mesmo. Participem dessa aula como? Lembrando que essa aula é uma aula gravada, então você pode parar o seu vídeo sempre que achar necessário para rever alguma explicação, para anotar alguma coisa e depois você aperta o play novamente e assiste a aula e continua assistindo. Vamos começar, professora Inês? Sim, vamos lá. Muito bem, nós temos aqui nesse slide a definição de esfera. Então, esfera é um sólido geométrico e ele é classificado como um corpo redondo. Isso mesmo. Agora, imagina que a gente tenha C maiúsculo, o centro dessa esfera, e a gente tenha R, o raio. O raio é a distância que vai do centro da esfera até a lateral dela. Muito bem. A esfera, ela é o conjunto de todos os pontos que estão a uma distância igual ou menor do que a distância entre o raio e o centro. Isso significa que esta esfera está completamente cheia. Todos os pontos que você possa imaginar dentro dela está cheio. Aí você fala, cheio de quê? Ué, depende. Se você tiver uma bola de tênis, é de ar. Se você tiver um reservatório no formato de esfera, tem água. E assim por diante, ok? Então, o que é importante você lembrar? Que a esfera é este corpo redondo, ela tem um centro e tem o raio, que é uma medida muito importante. Tudo bem até aqui? Muito bem. Vamos continuar mais um pouquinho. Agora vamos ver a área da esfera. Quando a gente fala da esfera, é muito importante observar o tamanho do raio. Por quê? Porque na área total, eu vou ter uma continha de vezes. 4 vezes o π vezes raio ao quadrado. Lembrando que o π é um número irracional, então ele é 3,1415999 infinitamente. Alguns exercícios vão trazer o valor do π aproximado para você usar, para facilitar as continhas, certo? Então, retomando, a área total da esfera, 4 vezes o π vezes o raio ao quadrado. Vamos fazer um exemplo? Uma vidraçaria recebeu uma encomenda para produzir uma luminária para lâmpada de LED no formato de esfera, com as medidas da figura. O raio, 10 centímetros. Encontre a área dessa luminária e use o π 3,1. Então, para calcular a área total, eu vou substituir os valores. 4, que multiplica 3,1, que multiplica o raio, que é 10 ao quadrado. Bom, eu posso efetuar esta multiplicação aqui e resolver a potência. Então, eu vou fazer 3,1 vezes 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Uma casinha decimal, portanto, eu vou encontrar nesta primeira multiplicação 12,4 e 10 ao quadrado. Você lembra? A potência 2, o 10 está multiplicado por ele mesmo 2 vezes. 10 vezes 10, 100. Então, vou substituir aqui o 100. Muito bem. Multiplicar por 100, se o 100 tem 2 zerinhos, eu vou andar com a vírgula 2 casinhas para a direita. Então, eu vou percorrer o 4 e falta uma casinha que eu preencho com 0. Isto significa que a área total
dessa esfera vai ser 1.240 centímetros quadrados. Então, aqui está a resolução da atividade para vocês. O exemplo 1. Mas essa aula não se resume só em área total. Então, vamos ver o volume. De novo, é muito importante que você observe o raio, porque para calcular o volume, eu vou ter que substituir o raio e o valor do π. Então, quero o volume? Quero. Então, eu tenho que fazer que conta? 4 que multiplica π, que multiplica o raio ao cubo dividido por 3. Lembrando que raio ao cubo é o raio multiplicado por ele mesmo e, de novo, multiplicado por ele mesmo. Será que está tão difícil assim? Ah, não está não, gente. Vamos fazer um exemplo para você tirar a sua dúvida. Quer ver como é fácil? Olha só. Silvia tem uma bola de pilates. Sabe aquelas bolas grandonas, né? E ela tem as medidas da figura. Observa que o raio dessa bola de pilates são 34 centímetros. A pergunta é, qual é o volume de ar que cabe dentro dessa bola de pilates? E usar o π 3,1. Muito bem, vamos substituir? Então, aqui eu vou ficar com 4 vezes o π 3,1 vezes o raio, que é 34 elevado ao cubo, dividido por 3. Muito bem, esta primeira continha, que é o 4 vezes 3,1, nós acabamos de fazer. Você lembra quanto dá? Dá 12,4, isso mesmo. Agora, eu preciso resolver 34 elevado ao cubo. Que conta que eu faço? 34 multiplicado por 34 multiplicado por 34, porque a potência é 3. Ah, para essa conta eu vou pedir auxílio da professora Roberta. Quanto que dá, Pro? Dá 39.304. Perfeito. Então, vou pegar esse resultado e substituir aqui 39.304. E tudo isso dividido por 3. Muito bem. Agora, eu preciso fazer primeiro essa multiplicação que está aqui no numerador, certo? Vou pedir de novo auxílio da professora Roberta. Dá 487.369,6. Perfeito. E agora, tenho que dividir por 3. Então, quanto que vai restar? 162.456,533333 centímetros que é uma cúbicos. dízima periódica, né? Muito bem. Então, pessoal, está aqui a resolução dessa atividade para vocês. Observe que aqui, como ela é uma dízima periódica, em cima do 3 tem um tracinho, que significa que o 3 vai se repetir infinitamente. Tudo bem até aqui? Professora Roberta, e agora? Agora é o momento da atividade. Então, a professora Inês vai ler as 4 atividades que ela tem aí para vocês, vai explicar cada uma como faz, e aí você vai pausar o seu vídeo, vai resolver essas 4 atividades, para depois dar um play novamente e ver a resolução com a professora Inês. Vamos ler, professora Inês? Sim, vamos lá. Atividade 1. Luiz aprendeu a calcular a área de uma esfera. Como ele é muito curioso, resolveu descobrir a área total da Terra, pois sabe que o seu raio é 6.371 quilômetros. Que grande, hein? Qual é o valor que ele vai encontrar, gente? Use o π 3,1. E aí está a fórmula da área total. Vai dar um número grandão, hein? Muito bem. Vamos para a atividade 2? Atividade 2. Certa empresa produz bolas de plástico para crianças pequenas, com as medidas da figura. Observe que o raio está 0,15 metros. Por que está assim? Porque o dono compra plástico que custa R$ 10 o metro quadrado.
Por isso que o raio já está em metros. A pergunta é, qual o custo para ele produzir uma bola? E você usa o π 3,1. Então, tem a expressão da área total. Você vai calcular primeiro a área total e depois vai multiplicar pelos R$10 para saber quanto que vai custar uma bola. Tudo bem? Vamos para a atividade 3. Na atividade 3, a fábrica Doce Gostoso produz brigadeiros, que delícia, com 1 centímetro de raio. Qual é o volume de massa utilizada para produzir 500 brigadeiros? Então, calcule primeiro o volume para um brigadeiro, depois multiplique por 500 para falar o volume total de massa. E atividade 4. Calcule a medida do raio de uma bola de futebol cujo volume é igual a 300 centímetros cúbicos. Aqui, preste atenção, hein? Você vai substituir no lugar da letra V o 300. Aí, você tem que achar o raio. Então, o 4 vezes o π, que está multiplicando o raio, vai passar dividindo. O 3, que está dividindo o raio, vai passar multiplicando. E depois de feitas essas continhas, se eu quero saber só o raio, aquela potência 3 que está lá em cima vai virar raiz cúbica. Então, você vai ter que extrair a raiz cúbica, hein? Ok? E agora, professora Roberta? Agora é o momento da resolução das atividades. Então, é agora de você pause seu vídeo, resolva essas 4 atividades e depois dá um play novamente para ver a resolução com a professora Inês. Então, por favor, na tela, a resolução das atividades. Voltamos. E aí, você conseguiu resolver as 4 atividades? Achou difícil alguma delas? Travou em alguma ou fez todas? Será que você acertou? Vamos conferir a resolução de cada uma delas com a professora Inês? Vamos lá? Vamos, professora? Vamos! Então, pessoal, Luiz é curioso demais, não é mesmo? Vamos, então, calcular a área total da Terra? Você também está curioso? Então, vamos substituir? 4 vezes o π 3,1 e o raio da Terra 6.371 elevado ao quadrado. Bom, esta primeira multiplicação nós já fizemos, hein? Você lembra do resultado? 12,4. Para esta potência, lembra, 6.371 ao quadrado é o 6.371 multiplicado por ele mesmo, certo? Vou pedir a ajuda da professora Roberta. 40.589.641. Meu Deus, que número grande! E agora ainda tem que multiplicar por 12,4. Professora Roberta. 503.311.548,4, ou seja, 4 décimos, quilômetros ao quadrado. Muito bem. Então, se você estava curioso igual o Luiz, agora você já sabe qual é a área total da Terra, hein? E coloca a área nisso, né, minha professora Roberta? Se coloquem, é grande mesmo. Então, tá aqui a resolução da atividade 1 para vocês. E vamos para a atividade 2. Agora, vamos ver as bolas de plástico. Quanto será que custa? Muito bem. Então, vou substituir na área total 4, o π 3,1 e o raio 0,15 ao quadrado. Muito bem. O 4 vezes 3,1, nós já até decoramos, não é? 12,4? Muito bem. Vamos fazer, então, 0,15 ao quadrado? 0,15 multiplicado por ele mesmo. 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7.
1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somando 5, 7 mais 5, 12, vai 1. 1 mais 1, 2. 4 casinhas decimais. 1, 2, 3. Opa, não tem nada? Põe 0, vírgula, preenche com 0 a parte inteira. Certo, pessoal? Então, 0,15 ao quadrado, 0,0225. E multiplicando por 12,4. Professora Roberta, fala para mim. 0,279 metros quadrados. Perfeito. Acabou o problema? Não. Por quê? Porque custa R$10 o metro quadrado e eu quero saber o custo de uma bola. Então, o custo qual vai ser? Vou pegar o 0,279 e multiplicar por 10. Ah, essa tá fácil, hein? Ando com a vírgula, uma casinha para a direita. 2,79. Isto é, para fazer uma bola, R$2,79. Ah, que legal! Aqui está a resolução da atividade 2 para vocês. Vamos, então, para a atividade 3. Agora vem a fábrica Doce e Gostoso, produzindo os brigadeiros, hein? Vamos calcular o volume de um brigadeiro? 4, o π é para usar 3,1. O raio desse brigadeiro é 1 centímetro, então vai ficar 1 ao cubo, dividido por 3. Esse tá fácil, hein, gente? A primeira continha nós já decoramos, 12,4. 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1. E dividido por 3. Então, basta eu fazer a conta, 12,4 dividido por 3. Professora Roberta? Dá uma dízima, 4,13333 centímetros cúbicos. Muito bem. Agora, o que eu tenho que fazer? Calcular o total de massa. Então, o total da massa será o volume de um brigadeiro, que é o 4,13 dízima periódica, multiplicado pelos 500 que a gente quer fazer. Professora Roberta, quanto vai dar essa continha? 2.066,66666. Ok, centímetros cúbicos. Então, este é o total para produzir 500 brigadeiros. Está aqui a resolução para vocês da atividade 3. Vamos para a última atividade, pessoal? Agora, atividade 4. Lembra, aqui o objetivo é encontrar o raio. Foi dado o volume. Então, no lugar da letra V, vamos colocar o 300. 4 vezes o π, 3,1. E o raio nós queremos saber, hein? Muito bem. Vou pegar esse número 3 que está dividindo e vou passar ele multiplicando. Esta continha a gente já decorou e vamos ter o r ao cubo. Muito bem. Então, 300 vezes 3, essa tá fácil, né, pessoal? E vou passar o 12,4 dividindo. Vou pedir a ajuda da professora Roberta. Dá aproximadamente 72,58. Ótimo. Agora, o que eu preciso é tirar essa potência 3 do R. O inverso da potência é a raiz. Então, o raio vai ser a raiz cúbica do 72,58. Quanto que a gente encontra, professora? Aproximadamente 4,17 centímetros. Perfeito. Então, encontramos o raio dessa bola. Está aqui a resolução da atividade 4. E agora, professora Roberta? Agora é o momento do fechamento. Então, agora você entra em contato com o seu professor, peça para ele aí ajuda para tirar dúvidas, para passar mais alguns exercícios, ou reveja a nossa aula lá no repositório ou no YouTube. E até uma próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.